Olá, eu sou o André Malta e esse é o canal Isso Aqui Não É Grego, uma apresentação descomplicada da literatura clássica. Episódio de hoje, a sabedoria da vida como ela é na poesia de Teógenes. Que a marca do meu saber fique gravada nestes ditos. Essas palavras, proferidas por Teógenes, o cantor grego do século VI a.C., traduzem bem o tom que encontramos na coletânea que é atribuída a ele. Ao percorrermos os 1400 versos da sua obra, hoje chamada Teognídia ou Teognideia, a gente acaba concluindo que a marca do seu saber é a simplicidade desconcertante, e concordando com o orador ateniense Sócrates quando este fala da reputação que Teógenes tinha de ser ótimo conselheiro. É dessa sabedoria gravada na sua poesia que quero falar aqui, mesmo tendo consciência de que a Teognídia é mais estudada hoje pelo seu ambiente aristocrático, pautado pela relação dos ricos com os pobres, uma visão estranha para nós, mas que era comum no hierarquizado universo da Grécia Antiga. Só que desse conjunto de viés aristocrático é possível extrair também várias formulações universais. Elas extrapolam o contexto imediato e transformam Teógenes no conselheiro elogiado e consultado pelos antigos, capaz de falar de amizade, morte e ambição, entre outros temas. A sua poesia, que pode ser classificada como elegíaca, tinha na base o propósito claro da reflexão e da orientação. Era uma espécie de literatura de autoajuda da época. Mas na prática ela não se pautava pelo nosso tom motivacional e marqueteiro, de autodesenvolvimento, e por isso pode soar um pouco desesperançada e amarga. Não, para Teógenes você não é foda e não deve perseguir os seus sonhos. As ênfases que ele dá ao comportamento moderado e à consciência sobre os limites da condição mortal, marcas da mentalidade antiga, indicam a presença de uma abordagem diferente da nossa. Mesmo assim, os pontos de contato são abundantes, e as reflexões que ele propõe, quando descontextualizadas, ganham um sentido amplo justamente por não ficarem presas ao ambiente original. É isso que proponho aqui, substituir o Teógenes aristocrático por outro, de maior alcance, lendo uma sequência de aforismos que extraí da Teognídia. Esse tipo de apropriação que eu estou fazendo, em geral vista com maus olhos pela perspectiva histórica e acadêmica, era a prática corrente entre os antigos. Deu inclusive origem a uma vertente própria, a gnomologia, voltada às antologias de gnomai, o termo grego usado para se referir a máximas e aforismos. Esses gnomai, nós sabemos, eram extraídos sem nenhum pudor de Homero, Hesíodo, Eurípides, Menandro, Virgílio, Ovídio e inúmeros outros. Mais que fontes isoladas de reflexão, eram valorizados para consulta e citação em contextos variados, por pagãos e cristãos. Na atualidade, esse tipo de recolha tem outra cara, mas encontra correspondentes em livros como o Dicionário de Sentenças Latinas e Gregas, de Renzo Tosi, e A Dictionary of Classical Greek Quotations, de Marinus Hierulanos. Por que não fazer isso então com um só autor, como Teógenes? Ou outros autores clássicos? Não é o que acontece faz tempo com Shakespeare, ou com Fernando Pessoa, por exemplo? Na minha lista pessoal, com os melhores ditos da Teognídia, decidi que as máximas respeitariam a sequência em que aparecem no poema, ou seja, que elas não vêm organizadas por assunto. Para deixá-las mais fluentes, traduzi a poesia original em prosa, mantendo a ideia essencial, mas tomando algumas liberdades. Optei ainda por omitir o vocativo Cirno, o jovem a quem Teógenes dá os seus conselhos. Não sabemos nada sobre ele, como acontece, aliás, com o próprio Teógenes, que teria nascido na cidade de Mégara, perto de Atenas, ou numa localidade da Sicília de mesmo nome, onde se falava grego. Passo então à leitura dos aforismos, fazendo uma pequena pausa entre eles. Ao se lançar às grandes realizações, confie em pouquíssimas pessoas. É péssimo parceiro quem tem língua única, mas mente dupla.
Nunca faça de uma pessoa má sua amiga, fuja dela como de um porto onde não se pode atracar. São muitos os amigos na hora de beber e comer, mas muito poucos no aperto. Nada é mais difícil do que reconhecer uma pessoa falsa, e nada é mais importante do que tomar cuidado com ela. Muitas vezes, nas avaliações que fazemos, somos enganados pelas aparências. Nenhum ser humano tem à sua disposição tudo aquilo que deseja. Nossas considerações humanas são vãs, não temos conhecimento de nada. Prefira viver com poucos bens, mas de forma correta, a adquirir riqueza corrompendo-se. Nunca encha a boca para falar. Ninguém sabe o que cada noite e cada dia reservam para nós. Siga, como eu, pelo caminho do meio. Quem acha que o próximo não sabe nada e que só ele próprio tem resposta para tudo é insensato e fraco das ideias. Aquele de nós que já tem muito só se empenha em dobrar o que tem. Nem mesmo o leão tem sempre carne no jantar. Para quem fala sem parar, o fardo mais pesado é se calar. Com os enlouquecidos fico muito louco, mas com os corretos sou sempre o mais correto de todos. Os erros são sempre os nossos companheiros. Com planejamento, o lerdo alcança o ligeiro. Um refugiado não tem amigos em quem confiar, e essa é a maior dor de se exilar. Muitos me criticam, gente boa e gente má, mas nenhum dos imbecis consegue me imitar. Não se precipite, o melhor é sempre esperar o momento certo. Você não pode deixar para os filhos um tesouro melhor do que terem respeito e serem respeitados. Há muitas coisas que entendo e passam por mim, mas sou obrigado a me calar quando reconheço qual é de fato a nossa capacidade. A língua de muitas pessoas é como uma porta que não se fecha e por isso se ocupam com muitas coisas que não deveriam ser ditas. É mais fácil conceber e criar um mortal do que pôr juízo dentro dele. Tolo é quem vigia meus pensamentos, mas não presta nenhuma atenção aos seus. As dádivas dos deuses chegam até nós sob as mais variadas formas. Se você tivesse de inteligência o mesmo tanto que tem de imbecilidade e fosse tão esperto quanto é tolo, seria para muitos da cidade tão invejável quanto é agora insignificante. Quem bebe além da medida não é mais dono da própria língua. O vinho expõe a mente da gente. Para quem perguntar como vivo, responda assim: mal em comparação com quem vive bem, mas muito bem em comparação com quem vive mal. Não é em vão que as pessoas apreciam tanto você, dinheiro. Você tolera fácil o mau caratismo. Como sofro com a juventude e com a funesta velhice, esta porque me vem, aquela porque se vai. Aproveito e me deleito com minha juventude, porque depois de morto vou passar muito tempo debaixo da terra, como uma pedra. Recebo o bem, agindo bem. Não tente me ensinar, não tenho mais idade para aprender. O que passou não pode ser desfeito, é do seu futuro que você deve cuidar. Tudo está repleto de risco e ninguém sabe aonde vai dar o que foi começado. Não se deve exagerar nem no sofrimento, nem no contentamento, até que se divise o desfecho extremo. A ganância já matou mais gente que a fome, todos aqueles que queriam ter mais do que lhes cabia ter. No começo existe alguma graça na mentira, mas no fim o que se ganha é só vergonha. Não há hoje quem seja sob o sol inteiramente bom e comedido. As coisas nem sempre se dão segundo a vontade dos seres humanos. É sempre duro para o inteligente entre imbecis longamente falar, e duro também se calar.
É uma desgraça para o bêbado andar com os sóbrios, e se sóbrio, uma desgraça ficar com os bêbados. A juventude e a pouca idade roubam à nossa mente o seu devido peso. Quem não tem uma cabeça que manda no coração está sempre metido em aflição. Pondere sempre 2 ou 3 vezes sobre a ideia que lhe venha à mente. Ter esperança e correr riscos são parecidos. Os dois têm poder sobre nós. Muitas vezes os feitos humanos fluem tranquilos contra o que se supõe e espera. Não dá para saber quem é bem e quem é mal intencionado, a não ser no aperto. O respeito entre os humanos já era, enquanto a falta de vergonha se espraia sobre a terra. Nossa aflição pelos outros é efêmera. Não se deve jurar que algo nunca acontecerá. É difícil encontrar a medida certa quando a prosperidade está por perto. Quando estou bem, os amigos são mais de 100. Para a grande maioria, sucesso é só isso, ser rico. Ninguém baixa o Hades levando as suas propriedades. As preocupações, com suas asas coloridas e variadas, são o lote que nos cabe. Aprendida a lição, faça fortuna sem corrupção. Que essa dupla maligna fique longe de nós, envelhecer e morrer. Nada é tão grato quanto o solo pátrio. Ninguém sobre a terra está imune à crítica. Nunca existiu nem existirá quem baixe ao Hades, tendo a todos conseguido agradar. Sofri algo que não supera a morte, mas que é depois dela a coisa mais amarga de todas. Fui traído pelos meus amigos. Um boi pisa na minha língua com a sua pata e me impede de adular os outros, embora eu saiba como. Há pouco espaço para os que desonram os pais quando estes envelhecem. Você não vai me convencer nem a não beber, nem a beber demais. É fácil administrar mal quem se comporta bem, mas difícil administrar bem o que se comporta mal. Já sabia antes, mas agora sei melhor. As pessoas más nunca são gratas. Vinho, ora eu elogio, ora eu critico você. Não consigo só odiar ou amar. Você é meu bem e meu mal. Preciso aproveitar a juventude, logo será a vez de outros. Discernimento é a melhor coisa que alguém pode ter dentro de si, e a sua falta, a pior. Em cada coisa um é pior e outro é melhor. Ninguém consegue ser hábil em tudo. Se rico, muitos são os amigos. Se pobre, poucos sobram. O melhor é poupar. Ninguém pela sua morte vai chorar se uma boa herança não encontrar. Fiz e não fiz, não cumpri e cumpri, agi e não agi, concluí sem concluir. Só o tempo revela por inteiro o caráter de cada um de nós. Ora você fica aflito com seus sofrimentos, ora feliz com as suas realizações, e entre os humanos o poder ora é de um, ora é de outro. A tão estimada juventude dura pouco, é como um sonho. A ação mesquinha para nós é tão imediata, mas a prática da generosidade é árdua. Não chateie seus amigos nem alegre seus inimigos. Em uns, a riqueza esconde a maldade, em outros, a pobreza esconde a virtude. Tolos e sem noção choram pelas pessoas que morreram e não pela flor da juventude a morrer. A escuridão se estende adiante, e antes que algo aconteça, não temos consciência dos limites da nossa impotência. Não vou criticar um inimigo que se porta bem, nem elogiar um amigo que se porta mal. Não me ame apenas com palavras. A esperança é a única divindade boa que ainda permanece entre os seres humanos. Todas as demais partiram para o Olimpo.
É difícil o inimigo enganar o inimigo, é mais fácil o amigo enganar o amigo. Você vai sentir prazer com o amor que já passou, mas não vai ser senhor do que ainda está por vir. Eu fico por aqui, obrigado por ouvir e até a próxima.